Olá, estamos em mais um programa Viver Direito, num cenário novo. Sou Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com a doutora Amanda Ramos, que é especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, para falar sobre reforma trabalhista. Amanda, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Grazi. Que bom, prazer imenso ter você aqui com a gente. E é um tema que tem instigado aí as pessoas, e como o nosso programa é para instrumentalizar mesmo você, enquanto cidadão, sujeito de direito, a gente quer conversar um pouquinho sobre esse tema. O que motivou, o que é a introdução desse tema, por exemplo, para as pessoas entenderem, da reforma trabalhista? Então, Grazi, a lei veio, essa nova lei, a 13.467, de 2017, ela veio com o intuito de modernizar a CLT. Todo mundo sabe, né, ou se não, para ficar sabendo, a CLT foi promulgada em 1943, na era do Getúlio Vargas, para consolidar as leis trabalhistas que até então existiam. E a partir daí vieram inúmeras outras alterações, só que a lei entendia-se que ela estava um pouco obsoleta. Então veio essa reforma, depois de alguns meses de tramitação, para tentar modernizar a legislação. Então, inicialmente, parecia que era algo que poderia ser bom para as pessoas? O intuito era esse, mas alguma coisa saiu do controle, fora do trilho. Então, e assim, e era para ser nessa dimensão toda, porque ficou muito tempo também entre... Sim, não era para ser nessa dimensão toda, a proposta inicial era de cerca de 10 ou 20 artigos, mas acabou se transformando em mais de 100 dispositivos. No total, entre artigos, parágrafos, incisos, mais de 100 pontos foram mexidos na CLT, com essa nova legislação. E eu percebi que teve muita polêmica. Sim, bastante. Tiveram aqueles que estavam a favor, mas tiveram muitos que estavam contra. Eu vi até no Facebook, às vezes, luto pelo direito do trabalho. O que isso representou, assim, para as pessoas? Uma mudança enorme de paradigma. Nós estamos vindo sempre de uma legislação muito positivista, né? O nosso direito é assim, positivista. A gente gosta do que está escrito. Gosta da lei, exatamente, gosta da temos norma. Um apego à lei. E agora a proposta da nova CLT é a prevalência do acordado sobre o legislado. Ou seja, aquilo que você pactua com o seu empregador, seja diretamente com o seu empregador ou por meio do sindicato da sua categoria, vai prevalecer sobre o que está escrito, sobre a lei. Entendi. Então, desde que não seja contra o que está na Constituição. Ah, sim. Então, até para poder ficar mais claro, assim, ver se eu consegui compreender bem. Então, apesar desse nosso apego da lei... Hoje, com essa reforma, a ideia é que o que você combinou, que prevaleça. Então, se você combinou alguma coisa com o seu patrão, fez um acordo entre vocês, aquilo ali vale em detrimento da lei. Mas, se não ferir a Constituição Federal, que é a lei maior. Exatamente. Entendi. E como é que ficou isso para as pessoas, então, do direito do trabalho? Gerou uma insegurança? E foi isso que aconteceu? Que você falou, mas e a lei? Exatamente. Isso gera uma insegurança, principalmente para o trabalhador. Porque fica assim, qual que é a finalidade, então, de se ter uma lei? Exatamente. Isso é uma crítica que já vinha há muito tempo, porque às vezes você fazia uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e chegava na Justiça do Trabalho e aquilo não valia. E agora vai ter essa segurança, talvez, entre aspas, e depois eu vou explicar as aspas, de que aquilo que você pactuou vai valer se tiver obedecidos todos os requisitos de legalidade, de previsão da Constituição, de formação do instrumento em si, se os sujeitos são capazes, o negócio E esse jurídico. combinado tem que ser um combinado formal, por escrito, ou às vezes um combinado que se consiga comprovar verbalmente? A legislação trabalhista, ela é muito informal, vamos dizer assim. Flexível. Ela não exige muitas formalidades, melhor dizendo. Então, algumas coisas podem ser no falado, porque o contrato de trabalho, isso não teve alteração. Ele continua podendo ser um contrato... Parece aquele direito real, como diz, Isso, né? a primazia da realidade sobre os fatos, né? Do que realmente aconteceu naquele determinado contrato, isso continua valendo, isso não teve alteração. Ou seja, prevalece o que é de fato real. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu acho que isso não está no meu contrato, como que eu vou comprovar? Mas se você conseguir comprovar, por exemplo, que você
tem aquele dia que você realmente combinou alguma coisa, que você trabalha de uma forma que não está escrita no seu contrato. Isso. Então, isso, se você conseguir comprovar isso, isso prevalece do que, então, o contrato. O instrumento seco em si, com Ah. certeza. Com certeza. Isso aí não teve alteração. O que você acha de interessante de trazer para as pessoas sobre essas alterações? Assim, para as pessoas saberem, pelo menos, mais ou menos. Alguns pontos muito relevantes sofreram modificação. O trabalho intermitente, que é uma inovação da legislação, não se tem muitas coisas parecidas por aí, até nas legislações extravagantes. Depois né, é até bom falar outros... o que é trabalho intermitente, que às vezes o termo. Sim. A jornada 12/36, o intervalo entre a jornada, que é aquele intervalo que você almoça, descansa, também sofreu uma alteração. O trabalho da gestante, da lactante, né, da mãe que está amamentando. E eu vou falar para você um pouquinho sobre cada um desses. Ótimo, vai ser muito importante. Esse, por exemplo, o trabalho intermitente, que foi jornada intermitente. Isso, ela foi inserida com a reforma, não existia essa previsão na CLT até então. E eu vou falar em linhas gerais, né, porque teve uma mudança muito grande em relação a isso, realmente uma inovação. Você poder alternar os períodos de inatividade com os períodos de atividade. Ou seja, você pode trabalhar uma semana, um dia, 2 dias e ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem trabalhar. E, obviamente, nesse período você não vai receber salários. Então você não fica um tempo à disposição do empregador. Mas aí isso se vocês combinarem direitinho. Vai estar, tem que estar previsto. Tem pessoas que falam, mas e abandono de emprego? Então fica não é um isso. contrato específico que vai estar devidamente registrado na carteira de trabalho com esse nome, contrato de trabalho intermitente, e vai seguir os artigos da CLT. Em quais circunstâncias normalmente que acontece esse tipo de trabalho? Geralmente é mais no setor de hotelaria, de restaurante. É um trabalho mais temporário, por exemplo? Seria um trabalho temporário, mas não o trabalho temporário original previsto na CLT. Uma outra modalidade. Uma forma, assim, mais fácil de explicar é essa. Entendi. Mas ao mesmo tempo que gera uma rotina, né? Não é rotina. Pode gerar uma continuidade, né? Porque o trabalho temporário pode ser contínuo, isso exatamente. Eu quero dizer. Não precisa ter aquele prazo pré-determinado, aquele gesso que antes tinha. É uma coisa mais flexível. Intermitente mesmo, assim. Por isso o nome. Exatamente. De vez em quando. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, a gente tem tantos pontos para tratar e o nosso tempo está acabando, então antes que a gente pare no meio do próximo ponto, fica com a gente, porque esse tema é muito importante, de extrema relevância para você, que é trabalhador, né, e também que é empresário. Até daqui a pouco. Estamos de volta no programa Viver Direito com a doutora Amanda Ramos, que é especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, para falar sobre reforma trabalhista. A gente já começou falando dos fundamentos, justificativos, introdução sobre o contexto da reforma trabalhista e falamos sobre um dos pontos que ela trouxe de maior relevância, que era a jornada intermitente. Agora a gente vai entrar para outros pontos de grande relevância. Eu acho que a gente pode começar por aquele da jornada 12/36, mas tinha mais. Sim, temos a jornada 12/36, temos também o intervalo entre a jornada. Gestante, lactante. Isso, o trabalho em locais insalubres da gestante, da lactante e as férias. As férias eu acho que exatamente. Mas vamos começar então pelo 12/36, para a gente seguir aquela ordem. A jornada 12/36 ela já existia, mas não era positivada, ou seja, ela não era prevista em lei. As convenções coletivas e os acordos coletivos que traziam essa previsão. Então as pessoas que trabalham, desculpa interromper, então as pessoas que trabalham 12/36 não é porque está escrito na CLT. Não. É porque está escrito numa convenção, num outro regimento. Exatamente. E o TST, relativamente recentemente... Que é o Tribunal Superior do Trabalho. Isso. Ele editou uma súmula regulamentando, entre aspas, porque é uma súmula, a questão do trabalho da jornada 12/36, prevendo que só seria aceita se prevista em instrumento normativo, né, instrumento coletivo, deveria ser respeitado o intervalo entre a jornada de 1 hora, que é o intervalo do almoço, descanso do trabalhador, que os feriados seriam pagos em dobro e os domingos não. Essa é a previsão da súmula do TST sobre o assunto. Veio agora a reforma trabalhista e modificou completamente essa súmula. Ela
admite agora o trabalho sim em jornada 12 por 36, tal qual o TST, mas permite que o intervalo entre a jornada seja gozado ou indenizado. Ou seja, o trabalhador pode trabalhar 12 horas consecutivas sem ter 1 hora de intervalo para descanso e alimentação. E também os feriados, teve uma mudança em relação aos feriados. Porque antes de entrar nessa questão dos feriados, porque as pessoas pensam assim, mas é desumano eu trabalhar direto, e isso talvez deve também ter gerado algum tipo de polêmica, não sei. Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo tem aqueles trabalhadores que pedem, inclusive, que querem, por exemplo, já que prevalece esse acordo, eles falam, não, eu posso dobrar. Como é que é? É isso também ou não? Não, É a outra jornada coisa. 12 por 36 Mesmo. É 12 horas de trabalho por 36 de descanso. A questão é o intervalo para você descansar e se alimentar. Tá, entendi. Que você pode não gozá-lo, aí uma Mas faculdade... aí você ficar 12 horas sem 12 comer? horas seguidas. Sem Aí ser- você ganha isso indenizado, né? 1 hora a mais de trabalho. Tipo como se fosse 1 hora extra. Isso. Ou você pode, o empregador, obviamente, pode te conceder essa 1 hora para você descansar. O que não tem mais é a obrigatoriedade da concessão desse intervalo. E também teve uma mudança em relação ao feriado, que antes era pago em dobro, se trabalhado, e agora não é mais. Ele é pago normalmente e entende-se que as 36 horas de descanso já estão compensando esse trabalho no feriado. Como normalmente o que a gente vê é uma proteção mesmo ao trabalhador e que a gente sempre pensa em algo que possa beneficiar o trabalhador, é como se fosse uma regressão, então. Exatamente. Isso eu acho que o maior cerne da discussão é justamente esse, porque a reforma mexeu no principal princípio basilar mesmo do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Entendi. Bom, Exatamente isso. mas vamos seguir, porque temos muitos assuntos. Fica aí a reflexão. Exatamente. A gente pode falar agora do intervalo entre a jornada, que antes era de 1 hora para jornadas acima de 6 horas. Né? Nas jornadas até 6 horas você tinha direito a 15 minutos. Isso continua. Nas jornadas acima de 6 horas, 1 hora de intervalo. Isso continua. Mas a convenção coletiva da categoria pode reduzir esse intervalo para meia hora. E aí você continua. Pode ser também que haja uma redução na jornada, ao invés de você trabalhar até, por exemplo, às 5 horas, você trabalha até às 4h30, porque uma hora antes estava dentro da jornada. Então, por exemplo, eram 6 horas com 1 hora de intervalo. Sim. Então agora pode ser, por exemplo, 5h30 com meia hora de intervalo. 6 horas e meia com meia hora de intervalo. Porque a jornada tem que ser acima de 6 horas. Calculei errado. Então, 6h30 com meia hora de intervalo. Exatamente. Entendi. Mas isso se combinado se acordado também pelo trabalhador. Tem que estar na convenção coletiva. Não pode ser acordo individual entre o empregado e o empregador. Tem que ser por meio da convenção coletiva ou do acordo coletivo da categoria. Uma possibilidade que a convenção coletiva... Exatamente. Okay. Para algumas funções é até interessante. Por exemplo, o motorista de ônibus coletivo, para ele parar 1 hora, muitas vezes é difícil. E as convenções coletivas dele até já previam sobre isso. Então, agora tem uma possibilidade legal, porque o TST então, tinha na convenção, mas não tinha uma lei que validava. Exatamente. Sim, entendi e agora. agora tem essa previsão legal. Ótimo, interessante. Exatamente. E tem as gestantes e lactantes. Isso, essa foi uma controvérsia grande também. Porque veio a lei, falou um monte de bobagem, e aí veio a medida provisória, 2 ou 3 dias depois que a lei entrou em vigor, e mudou um monte de coisas, inclusive a questão do trabalho da lactante. O que então que e da mudou? gestante. Bom, como que ficou então, no final das contas? No final das contas. Isso, como que ficou? A lactante, que é a mãe que está amamentando, ela pode trabalhar em condições insalubres, desde que seja em grau mínimo ou médio e que tenha um atestado de saúde emitido pelo médico de confiança da mãe que permita. Fora isso, ela não vai poder trabalhar. Então, ela tem que mostrar assim, olha, médico, eu trabalho nesse ambiente insalubre. Isso. O médico vai verificar se aquele ambiente não prejudica, por exemplo, o bebê. Exatamente. E que isso permite com que ela trabalhe naquele ambiente, ela leve o atestado. Isso. E aí, então, ok. Exatamente. Já a grávida... Porque antes não era assim. Não mas eu não podia em hipótese alguma. A gente não tinha essa previsão na lei. A gente recomendava que não acontecesse. Mas não tinha uma regulamentação. Exatamente. E para a grávida, ela não vai trabalhar também, em nenhuma condição,
Também, a não ser que tenha um atestado de saúde atestando que ela está em condições de trabalhar. Ah, sim, ótimo. E aquele tema que não quer calar, das férias? As férias. As férias, as pessoas já começam as férias e já com saudade. Porque Exatamente. as pessoas já ficam, tá chegando minhas férias, ai meu Deus, a férias já tá acabando. As férias. Como era antes a regra? As férias eram concedidas em um só período de 30 dias. Regra geral. Você poderia gozar 20, vender os 10 dias. Agora você pode dividir as suas férias em até 3 períodos. Desde que um não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não sejam inferiores a 5 dias corridos. Então pode ser 10... Pode ser 15. É isso que eu ia falar, porque não pode ser menos de 14. Ou pode ser, não pode ser menos de 14 e nem menos de 5. Os 3 períodos. Um período de 14 e os 2 outros de 5. Ah, sim, entendi. Então pode ser um de 15 Sim. e 2 de 10. Ah, não, 10 não pode, né? Um de 7 e um de 8. Um de 7 e um de 8. Exatamente. Tá vendo, gente? Eu com conta, uma beleza, né? Mas vamos recapitular, então, para ficar mais resumidinho para as pessoas. Você pode agora dividir as suas férias em 3 períodos, desde que um não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não inferiores a 5 dias Entendi. corridos. Então aí vocês combinam lá, faz as contas, Exatamente. junto, bonitinho, direitinho no papel, não precisa ser assim espontaneamente, né? E dá certo. Exatamente. E onde eles podem obter essas informações? Porque, como você disse, além desses artigos que inicialmente iriam ser modificados, foram mais de 100 dispositivos. Exatamente. Então tem outras questões também, né, nessa reforma trabalhista a serem analisadas. Eles podem verificar onde? No site do Planalto, né, tem lá Eu vou a lei deixar aqui pra toda vocês. compilada, com todas essas alterações, com tudo isso que foi falado aqui agora. Ótimo. Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço, Mesmo, por ter vindo, por ter compartilhado desse conhecimento conosco. Então, fica aí a dica para vocês. Vamos deixar o site aqui do Planalto para vocês entrarem, verificarem direitinho. Amanda se colocou à disposição também, tem um e-mail aqui do escritório para esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem. Eu agradeço mais uma vez por vocês terem ficado conosco até aqui. Continue também assistindo o programa, sempre com convidado especial. Não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos e investir no modas, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até a próxima!